Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e Fortaleza em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1, partida que teve início às 20 horas desta quarta-feira, dia 8 de novembro, na Liga Arena e válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse duelo, diante de muitas ausências por suspensões e lesões, o técnico interino Wesley Carvalho precisou ser criativo e, diante dessa necessidade, escalou o Atlético com Bento no gol, Eric no sistema defensivo como zagueiro, Thiago Heleno e Matheus Felipe, Tomás Coelho como ala direito, Fernandinho e Alex Santana na base do meio de campo, com Vinícius Cauê como ala esquerda, Vitor Bueno como homem de ligação do meio de campo, e à frente do Vitor a gente teve uma dupla inicialmente formada por Agostinho Canóbio e Rômulo. E, verdade seja dita, gente, se eu expressei aqui ontem a minha preocupação sobre que o Matheus Felipe, sem ritmo de jogo em uma fase técnica, poderia entregar num jogo como esse, é necessário reconhecer que o Matheus Felipe fez um bom jogo, por mais que seja uma exceção nessa passagem dele pelo Atlético, pelo menos na minha opinião. Ele foi quem mais completou ações defensivas com a bola, foram 8 no total. Foi preciso, ou relativamente preciso, passando a bola, 79% de acerto. E se movimentou bem, inclusive, fazendo o trabalho de condução desde o campo de defesa para atrair a marcação e livrar algum companheiro no momento que o Atlético saía de trás no canto, saía de trás buscando trabalhar a bola, né? E além do Matheus Felipe, que a gente precisa destacar positivamente, quem mais uma vez merece muito destaque é o Agostinho Canóbio, que lutou muito, correu o tempo todo, ocupou aí duas posições diferentes ao longo do jogo, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de falar especificamente sobre a importância de você ter um jogador com a intensidade, a movimentação, né, a capacidade de incomodar o sistema defensivo adversário, que tem o Agostinho Canóbio, o Atlético que nas últimas partidas vinha trabalhando com o Canóbio como ala esquerdo, né, então vindo de uma posição mais recuada no campo, quando o time tinha a posse da bola, e com o Vitor Bueno e o Bruno Zapelli. A grande questão é que para você trabalhar nesse 3-4-2-1 que o Atlético vinha jogando, é importante que o atacante à frente tenha muita qualidade para prender a bola, ao mesmo tempo que tem muita capacidade de se movimentar e encontrar espaços na linha defensiva adversária. Nem o Pablo, nem o Rômulo, nem o próprio Bigode, que hoje foi muito bem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tem essa capacidade toda, então acabava gerando uma certa uma falta de movimentação no último terço do campo, dificultando a criação de jogadas. E eu acho que a presença do Canóbio mais à frente acabou viabilizando ou permitindo que o Atlético fosse mais dinâmico com a bola, e especialmente no segundo tempo, tá, gente? O Canóbio, que conseguiu completar, acho que 3 de 5 dribles, se eu não estiver enganado, realmente foi uma válvula de escape importantíssima para o Atlético. E eu falei assim, isso aqui em outros momentos, eu acredito ainda que o melhor Atlético não tem o Canóbio pelo lado esquerdo como ala. Acho que o Canóbio funciona melhor, mais avançado, mais próximo do atacante, como a gente viu ele hoje. Quem foi muito bem desde o começo do jogo foi o Fernandinho, né? Fisicamente ele respondeu melhor à partida de hoje. A gente viu o Fernandinho se envolver em 12 disputas físicas, vencer 7 delas. E apesar do número de ações defensivas não ser alto, se não me engano, o Fernandinho conseguiu um desarme somente. Com a posse da bola, ele foi muito importante, né? E extremamente preciso, mais de 90% de precisão no acerto de passe, foram 92% de acerto. Então, um Fernandinho que a gente conseguiu, se não ter dele a melhor versão que a gente teve no ano, pelo menos ter dele uma versão canalizada para oferecer alternativas para o time com a posse da bola. Quem foi muito bem também foi o Eric, tanto trabalhando como zagueiro, onde ele foi evidentemente mais
defensivamente mais ativo do que a gente tinha visto ele nas últimas partidas, mas foi muito bem com a bola, também acima de 90% de acerto de passe, e além de tudo isso, conseguiu uma assistência para o gol do William Bigode, que a gente vai falar de novo daqui a pouquinho, mas que acabou colocando o Atlético de novo do jogo, dando um novo ânimo para a equipe. Um Eric que vem sendo muito questionado, eu acho que é um bom jogador, não acho que o Atlético deva se desfazer dele, nem por qualquer quantia, nem trazendo qualquer substituto. O Eric é um jogador que pode deixar o Atlético, pode, pelo menos na minha opinião, não acho que ele seja inegociável, mas acho que você precisaria repor com um jogador de muita qualidade, porque o Eric tem sim diversas ferramentas que ele oferece à equipe e que podem e ajudam o Atlético em algumas circunstâncias, como a gente viu no jogo de hoje. Por outro lado, o Vitor Bueno muito abaixo, muito sumido, pouco preciso com a bola, e diante de uma falta de uma maior participação de um Vitor Bueno, que nesse sistema, nesse 3-4-1-2, era o homem de ligação, o principal articulador de jogadas, o jogo acabou sendo muito monótono. Felizmente, o Atlético foi muito monótono para ambas as equipes. Nenhuma grande chance de gol foi criada na primeira etapa e os times foram para o vestiário. Mas não foram para o vestiário antes de o Rômulo sentir uma lesão no músculo posterior da coxa. Eu imagino que ele vai passar por exames para ser avaliado, mas acho que é pouco provável que ele esteja disponível para a partida do final de semana contra o Bahia, lá em Salvador. E fica mais uma vez o meu questionamento, como foi feito no dia de ontem aqui no canal, no dia de ontem ou na segunda-feira, eu confesso que agora não me lembro, sobre o departamento médico do Atlético, a preparação física, a fisiologia, que o número de lesões que a gente teve na temporada, lesões físicas mesmo, não são traumas, ossos quebrados, nem nada nesse sentido, é absurdamente alto, é assustador as dificuldades que o Atlético tem enfrentado para manter os seus jogadores saudáveis, e isso mais uma vez vai se refletir na forma de um desfalque, que a meu ver é importante para a partida do final de semana. Mas como eu ia dizendo, os times voltaram então para o intervalo com a partida empatada em 0-0, e o Wesley ele conseguiu uma coisa que eu cobro bastante de muitos técnicos, e dessa vez ele merece ser reconhecido por isso, que é mudar a formação da equipe sem alterar os jogadores em campo. No segundo tempo, a gente viu o Vinícius Cauê, que no primeiro tempo foi ala, que na meu ver não é a melhor posição para ele, é um lateral que sempre foi mais equilibrado, mais sólido defensivamente, nunca foi tão agressivo assim a ponto de conseguir extrair o melhor da liberdade que um ala tem no esquema com 3 zagueiros, trabalhando como zagueiro ao lado de Thiago Heleno e Matheus Felipe. O Eric, que no primeiro tempo foi zagueiro, foi trabalhar na base do meio de campo com o Fernandinho. O Atlético teve Agustin Canóbio e Tomás Coelho. À frente deles, o Vitor Bueno ainda, com o Alex Santana trabalhando mais à frente, próximo do Vitor, e aí o Bigode, lógico, como homem de referência. Então essa mudança foi importante. O Atlético conseguiu ser mais fluido em relação ao posicionamento dos jogadores durante a partida, conforme mudanças foram acontecendo no contexto do jogo. Isso é bastante positivo. Não é que o segundo tempo do Atlético tenha sido brilhante, tá, gente? Muito pelo contrário. O Atlético lutou muito, especialmente depois de sofrer o gol marcado pelo Guilherme, né? A gente viu o time se empenhar para tentar buscar um resultado mais positivo. Nesse sentido, a gente teve as entradas de Cristian e Bruno Zapelli partindo do banco de reservas. Gosto muito dos dois jogadores. Acredito que somaram qualidade no meio de campo, né, para quando houve as saídas de um Alex Santana, que também não foi tão bem assim, e de um Vitor Bueno, que esse realmente, pelo menos a meu ver, foi muito mal. O Zapelli, que eu sei que vai ser criticado pela torcida, pelo lance onde ele consegue um drible e finaliza para fora, uma jogada importante no segundo tempo, mas foi preciso com a bola, foi intenso fisicamente, que é uma coisa que ele vinha tendo dificuldade no momento que se mudou para o futebol brasileiro. Então, mesmo tendo entrado aos 59 minutos, ele venceu 5 de 8 duelos físicos terrestres, conseguiu 4 dribles, e a gente tem que entender que quando a gente fala de estatística, o drible não é qualquer coisa. O drible normalmente se refere a uma jogada onde o jogador consegue se desvencilhar do seu marcador, gerar um desequilíbrio defensivo importante. Então o Zapelli, inclusive foi o que aconteceu nesse lance que ele chutou para fora, né? Ele realmente avaliou mal a jogada, entendo que poderia ter tentado encontrar o William Bigode entrando na pequena área, e que talvez o Atlético pudesse ter feito gol caso fosse isso, mas o Zapelli escolheu o chute, acabou errando. Não acho que ele tenha feito um jogo brilhante, mas gostei da contribuição dele, tá? Achei que ele foi importante.
E voltando naquela questão de movimentação das peças dentro de campo, em dado momento a gente teve, inclusive, o Christian se comportando como ala esquerdo, que foi uma repetição de uma ideia que funcionou muito bem em outro momento. Acho que é algo que a gente precisa procurar resgatar. O Christian como ala acrescenta muita qualidade no time, permite que o Canóbio jogue mais à frente, e o Canóbio mais à frente foi mais produtivo. Então, nesse sentido, achei que o Wesley não mexeu mal, especialmente nessas peças que eu mencionei. No final, a gente teve ainda a saída do Matheus Felipe, que pode ter sentido algum problema físico, pode ter tido câimbras, não ficou claro no momento da saída dele. Espero que tenham sido somente câimbras. O Atlético não pode se dar o luxo desse momento de ter ainda menos opções do que já tem. E a gente teve ainda um lance polêmico, né? Um pênalti onde a bola bateu no braço, na mão do defensor do Fortaleza. Eu gostaria de ver em outros lances, mas não vou mentir para vocês não, gente. Para mim, o Atlético foi prejudicado. O movimento, o Klaus, quando questionado, faz um movimento como se o braço do defensor estivesse próximo ao corpo. Não parece ser esse o caso na imagem. Eu entendo que o braço está um pouco aberto demais, aumentando a área do corpo do defensor e intercepta um cruzamento que poderia ser perigoso. E a falta de critério da arbitragem brasileira acaba gerando a sensação para todos nós de que a gente não sabe o que esperar, de que quando é contra a gente, quando é a favor da gente, os árbitros são menos propensos a marcar esse tipo de penalidade. E muitas vezes, ou algumas vezes, pelo menos ao longo do ano, a gente viu o Atlético ter pênaltis marcados contra si em jogadas muito parecidas. Um segundo tempo que, como eu falei, não foi brilhante, mas foi muito melhor do que o primeiro. O Atlético poderia ter conquistado a virada, seja com esse pênalti que poderia ter sido marcado, seja com o Zapelli tomando uma melhor decisão naquela jogada em que ele consegue se livrar do marcador. Esse é um mérito que ele tem naquele lance. E, assim, pelo menos é um sinal de que o time respondeu às más atuações recentes. Se o Atlético jogar esse futebol daqui até o final do ano, ou se eventualmente seria melhor ainda que continuasse evoluindo, eu entendo que a gente pode sim sonhar com uma vaga na Libertadores. Acho que G4 ficou muito difícil, gente. Um objetivo mais concreto nesse momento seria pensar em um G6. O Atlético, que com esse empate não perde a 7ª posição na tabela, isso é matematicamente impossível, mas que pode ver os concorrentes se distanciando na tabela de classificação, dificultando o objetivo de chegar à próxima Libertadores. E pelo fato de ter perdido pontos dentro de casa contra um Fortaleza, que pode se tornar, inclusive, adversário direto, acho que aumenta ainda mais a responsabilidade para a partida do final de semana contra o Bahia, lá em Salvador, onde o Atlético vai precisar fazer valer a sua superioridade técnica, a superioridade técnica do seu elenco, desculpem, contando, lógico, com as voltas de Kaká e Esquivel, que devem aumentar o número de opções defensivas, vai precisar fazer um bom jogo e, preferencialmente, conquistar os 3 pontos diante de um Fortaleza que a gente sabe que melhorou com a chegada do Ceni, mas que segue na metade de baixo na tabela, ainda sofreu aí algumas derrotas. Então, o Atlético tem sim a obrigação de chegar em Salvador, jogar a bola e procurar voltar de lá com 3 pontos, caso o clube ainda tenha como objetivo a vaga na próxima edição da Libertadores. E vocês, gente, o que acharam do jogo do Atlético? O que acharam desses comentários que eu fiz sobre alguns jogadores nossos durante a partida? Como eu sempre digo para vocês, eu leio todos os comentários, respondo todos conforme o tempo vai me permitindo. Então deixem registrada a opinião de vocês que a gente vai trocando uma ideia. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.